A anáfase vem logo depois da metáfase. E aí o que é que acontece? Os cromossomos já estão com a máxima condensação, já estão na placa equatorial, todos centralizados, um embaixo do outro, fez a checagem na metáfase e aí ele entra na anáfase. Na anáfase é muito simples. O que é que vai acontecer? Ocorre um processo de despolimerização do fuso, tá? Então o fuso, na verdade, ele não vai crescer, ele vai encurtar, então ele vai diminuindo de tamanho. Na medida em que ele vai diminuindo de tamanho, ele vai puxando os cromossomos para o lado. E aí o cromossomo vai acontecer o quê? Ele tem a coenzina, né? Que a coenzina vai dar coesão ao outro. Essa proteína, ela já vai, no caso, se desfazendo. E essa proteína se desfazendo, o que é que vai acontecer? Ela vai, separando as cromátides irmãs. Então aquilo que era um X vai ficar um pedaço para um lado e um pedaço para o outro, e eles vão ser puxados pelos fusos que estão encurtando. Então, nesse caso, logo depois da metáfase, o que vai acontecer é encurtamento do fuso com migração das cromátides irmãs ou cromossomos irmãos para os polos opostos da célula, tá? E aí, consequentemente, o que é que vai acontecer? O que era aquele xizinho de cromossomo duplicado vai ficar uma parte para um lado e uma parte para o outro. Então aqui, você tem esse encurtamento do fuso, que é a despolimerização, e a separação das cromátides irmãs. Logo depois, a migração dela para os polos opostos. Então ficaria um cromossomo que estaria assim, né, altamente condensado. Ele está com um fuso mitótico aqui nessa região, e aí, consequentemente, vai haver a separação dele, e ele, consequentemente, vai estar sendo, no caso, puxado para cá e puxado para cá. Ok? Então lembre-se do seguinte, que aqui eu vou separar o cromossomo, esse cromossomo é duplicado, esse cromossomo é simples. Quando eu separar, aí o que é que vai acontecer? Esse cromossomo, ele vai mandar uma cromátide irmão, o cromossomo irmão para cá, que é esse, e uma cromátide irmão, o cromossomo irmão para lá, que é esse. Então, um cromossomo formam dois cromossomos, só que simples. Então, um duplicado forma dois simples. E aí, consequentemente, vem um para cada lado. E aí ocorre separação das cromátides irmãs. E aí nós temos o processo de anáfase sendo feita, né? O ana, aqui no caso, seria para cima, separa, né? Então é uma fase de separação, ok? Então, resumindo, na anáfase ocorre o quê? Encurtamento do fuso e migração dos cromossomos irmãos ou cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Eu não gosto do termo dizendo assim, e aí ele quebra o cromossomo. Ele não quebra. Aí ele vai, na verdade, e rasga o cromossomo. Ele não rasga. Na verdade, a coenzina, que aí vai dar a coesão aos cromossomos irmãos, ela vai, no caso, se despolimerizando também e vai soltando eles. E aí é quando o fuso encurta e esse fuso vai puxar cada cromossomo irmão para um lado. E aí vem a cromátide irmã para cá e a cromátide irmã para cá. Agora, posso chamar a cromátide irmã de cromossomo irmão? Pode, não tem problema. Tranquilo? Então a anáfase é uma fase que vai corresponder à separação dos cromossomos. Na mitose, dos cromossomos irmãos. Ok? Beleza? E agora a nossa última fase da mitose, que seria a telófase. Telófase, eu vejo muita galera falando assim, Bara, é o inverso da prófase. Eu concordo, mas tem que ter muito cuidado com isso daqui, tá? Logicamente que os cromossomos vão desespiralizar, voltando à sua atividade metabólica, show de bola. O nucleolo vai reaparecer, show de bola. Os centríolos, é de cada célula, centrossomo, para cada célula. Então a gente não vai dizer, por exemplo, aí nesse caso, que eles voltam a ser não é isso. É que cada célula agora, por ter a divisão, ele vai ter um centrômero, ele vai ter um centrossomo, ele vai ter um centríolo, ele vai ter um áster. Então daí você tem esse cuidado. Logicamente você diz, sim, Bara, mas não ia dizer que ia fundir os centríolos, o centrossomo. Eu sei disso, por isso que tem que ter cuidado. Então a carioteca vai voltar, então a lâmina nuclear volta, a carioteca volta com seus poros, se externa, reconstrói ela e, consequentemente, vai ter a citocinese, que seria a separação do citoplasma, que é diferente da célula animal para a célula vegetal. Então, nesse caso, a gente tem reaparecimento da carioteca, desespiralização dos cromossomos, reaparecimento do nucleolo, cada célula pega para si um centrossomo, um par de centríolo e, no caso, o seu áster. Então aí vai ser dividido e agora cada célula vai ter o seu cromossomo simples
não vai estar duplicado, porque teve a migração na anáfase, e aí, consequentemente, com esse número de cromossomo da célula mãe, tá? E aí, consequentemente, completa-se o processo de divisão. Numa célula animal, o que vai acontecer é a citocinese acontecendo de forma centrípeta. Então, o que vai ocorrer é um processo de estrangulamento. E esse estrangulamento ele é feito aqui, por um anel contrátil de actina, tá? Esse anel contrátil ele vai ser formado ao redor da célula e ele vai de fato contraindo, né, em direção ao centro até que ocorra todo o processo de citocinese ou citodiérese, né, como se chama. E aí tem autor que tira isso aqui da telófase, diz não é uma fase da telófase, é a finalização do processo. E tem autor que diz que a citocinese ela está dentro do processo da telófase. Aí, enfim, é ver a questão e tentar responder de acordo com o que ele fala, tá? Aqui nesse caso a gente vai considerar o reaparecimento da carioteca, aqui o reaparecimento do nucleolo, cromossomos descondensados, né? E aí, consequentemente, cada um com o seu par de centríolo na região do centrossomo. E aí sim, estabeleceu-se o processo de divisão celular. Essa célula é idêntica a essa e ambas são idênticas à célula-mãe que deu origem a elas. E aí a gente fala de uma divisão equacional, onde todas são iguais, né? Essa é igual a essa, que é igual à célula-mãe, que já não existe mais porque ela se dividiu, tá? Então, a telófase teria esse propósito da citocinese juntamente com o inverso da prófase, tendo cuidado para não dizer que vai fusionar centríolo, para dizer que não vai fusionar o centrossomo. E aí, sim, chega ao final. Uma mitose completa, ela pode durar em torno de 30 minutos a 1 hora, né? E aí essa demora, ela realmente vai ser relativa em relação ao tipo de célula. Tem célula que é mais rápida, tem célula que é mais lenta, tá? Assim como também o período de intérfase. Então, isso daí seria a telófase.